Quero saudar todos os ouvintes e que vão ver esse vídeo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também dizer que o objetivo nosso aqui é estudar, ler, comentar um pouco da palavra, porque o nosso objetivo é que, ao ouvir esse vídeo, vendo e ouvindo, você também se alimente dessas palavras e também medite um pouco também na palavra de Deus, né? Por isso foi que ela foi escrita. É isso, Gustavo? Sim, aqui é Gustavo, né? Sou Eliezer, e queremos aqui fazer uma oração e depois vamos aqui trocando as ideias, conversando, e a intenção é essa, né? Algo assim bem tranquilo, mas contudo que tem uma mensagem, tá certo? Vamos orar, Gustavo? Deus bendito, Deus de amor, te agradecemos por esse privilégio de ter esse momento e esse canal para que possamos transmitir a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua graça, Senhor, da Tua sabedoria, e que tudo quanto for falado aqui seja para a honra e a glória do Teu santo nome. E que esse vídeo, Senhor, chegue em lugares que eu nunca poderia chegar, mas que a Tua palavra seja anunciada, porque isso é a Tua vontade, isso é o Teu ídolo. É o que pedimos, suplicamos e já te agradecemos no Teu nome. Amém. Gustavo, eu estava meditando assim, eu estava vendo a possibilidade aqui da gente estudar um pouco sobre Mateus, capítulo 16, versículo 13. Esse tema aqui fala, o título aqui seria a Confissão de Pedro. Mas na verdade, seria como fosse assim, a opinião. Eu queria dar um título como opinião. Quais as opiniões, tá certo, que tinham de Cristo na época? Os discípulos, né? Os discípulos tinham, não só os discípulos, mas o povo daquele setor, daquela região, o povo daquela época. Muito bom. As opiniões que as pessoas tinham e qual agora a opinião que o discípulo tinha, que Jesus queria ouvir dele, e qual a opinião que muitos têm hoje. Muitos têm hoje a respeito de Cristo. Então, ao ler aqui, vamos ler aqui, começando do versículo 13, capítulo 16, a partir do 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então é o seguinte, a gente vê aqui que Jesus, ele estava diante dos discípulos, e Jesus quis saber dos discípulos qual era a opinião, como é que as pessoas daquela época viam, enxergavam ele, quais eram os comentários a respeito de Jesus. Então aí, logicamente, está aqui escrito que eles acharam que uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Muito bem, essa era a opinião da pessoa da época, pessoa daquele lugar. Você vê que interessante, que a opinião deles era todo comparados a algum profeta. Sim. Se foi João, se foi Elias, ou um dos profetas, ou Jeremias, mas eram profetas. Até porque é o que eles mais tinham em relação a, das obras relacionadas a Deus, o que os profetas fizeram, Jesus fazia naquela época. Então era a ideia que eles tinham daquilo. Exato. E todos traziam, falavam
da parte de Deus, né? Transmitiam palavras realmente de diferente qualquer outras pessoas, né? Eles eram diferentes. Sim. Então essa é a imagem criada pela maneira de Jesus ser, pela maneira de Jesus falar. Então Jesus foi comparado pelas pessoas da época como um profeta. Tudo bem. Até aí, pelo menos, a comparação era algo interessante. Só um minuto. Isso é muito interessante porque mostra o quanto eles estavam sendo parecidos com Jesus. Exatamente. Porque estavam no mesmo espírito. Exatamente. Estavam no mesmo propósito. Muito bom. Não é? Se todos estavam operando pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, numa mesma direção, logicamente, Verdade. todos agiam, né, tinham uma mesma aparência. Exatamente. E o significado de cristão é pequeno Cristo. Interessante que a Bíblia diz assim, que uma árvore, ela não pode dar um fruto bom e um fruto mau. Se todos vinham de uma mesma árvore, Verdade. né, todos davam o mesmo fruto. Sim. Muito bem. Agora a opinião deles eram boas. Não é que eram ruins, porque João Batista, segundo o livro do Evangelho de São João, dizia assim, dos homens nascidos de mulher, ele foi um dos maiores, foi o maior, porque João, ele foi aquele profeta enviado que antecipou, né, que veio na frente para abrir o caminho, para anunciar a vinda de Cristo. Tudo bem, amém. Agora, Elias, outro grande profeta, Jeremias também. Agora, só que tem um detalhe, é que Jesus, ele não era um profeta comum. Ele não era simplesmente um profeta. Ele era, como foi dito por Pedro, o Cristo, o Filho de Deus. E é justamente esse detalhe, é essa maneira de enxergar Jesus de maneira diferente. Sim. E o que é interessante é que eu participei de uma pesquisa, e essa pesquisa, cheguei a ver os resultados dessa pesquisa, mais ou menos, e eu descobri que o resultado dessas pesquisas, muitas pessoas não sabiam como era Deus de fato, na opinião em relação a hoje. Não achavam que ele era o próprio Deus, não achavam que era muita coisa. Então as pessoas até hoje têm opiniões um pouco deturpadas. Olha, você tem ideia, existe comentários, eu nunca verdade, fui a fundo saber se é verdade, que o nome Coca-Cola é mais conhecido que o nome de Cristo. Agora olha só, tem um detalhe aí. O que nós estamos, esse comentário aqui, que estamos em volta, não é saber se Jesus era conhecido, não era se Jesus era bem visto, não era se Jesus mas era o melhor dos profetas, ou era o profeta talvez que mais curasse, ou o profeta que fizesse mais milagres. Não, a intenção não é essa. É conhecer de fato quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque se a gente for olhar, Jesus andou por cima das águas, mas também Moisés andou pelo meio das águas. Então quer dizer o seguinte, se fosse comparar, olha, Jesus andou por cima das águas, e Moisés, que as águas do Mar Vermelho se abriu diante dele. Nós não estamos aqui para definir quem fez um milagre maior. Até porque todos foram por Deus, né? Isso, não diga assim, porque as pessoas podem querer enxergar Jesus como um santo, pode até enxergar Jesus como um profeta, como da época, pode enxergar Jesus até como um justiçado, morreu, só fez o bem, morreu, mas tudo isso aponta para quem não diz ainda nada de fato quem realmente Jesus é. Porque Jesus, ele simplesmente,
ele era um homem, estava ali como homem, filho de um carpinteiro José, filho de Maria, um homem de carne e osso, tinha espírito, alma e tinha um corpo, um homem que viveu até os seus 30 anos, quase que no anonimato, não era ninguém que chamou a atenção. Só que, na hora, depois dos 30 anos de Jesus, quando Jesus agora começou o seu ministério, o ministério dele, era Deus mostrando quem era Jesus de fato para a humanidade, não só para as pessoas daquela época. Sim, com certeza. Deus estava revelando o seu Filho. Você vê interessante que quando Jesus sai, depois de ser batizado, sai da água, o Espírito Santo desce do céu em forma corpórea de uma pomba, que é o Espírito Santo, né? Posa sobre ele, o céu se abre e Deus fala: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, assim, Jesus era o próprio Deus encarnado no mundo, pisando no mesmo chão que nós pisamos, passou por tentações, foi tentado pelo diabo, Sim. teve fome, Jesus chorou, Jesus também teve um momento de angústia, Sim. E tristezas. falando mais sobre isso, sobre o próprio Deus ser encarnado, estava lendo um dia desse, e fala em João 1, que mostra que Jesus realmente é Deus. Isso. Que é bom falar sobre o cara de Jesus. Claro. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. Está falando de Jesus aqui. E a palavra era Deus. Era Deus. Jesus é a palavra. Mas para frente ele vai falar que a palavra se encarnou entre nós. Está falando de Jesus. Isso. A questão interessante, quando a gente enxerga Jesus como o Cordeiro de Deus, por que o Cordeiro de Deus? Porque é aquele que veio para morrer. Até um certo ponto, quando Jesus disse que ele ia morrer e tal, Pedro chega para Jesus e disse: Jesus, acaba com isso. Porque Jesus morrer era algo estranho. Olha, chega um profeta, chega alguém muito especial, e esse veio com um propósito de morrer. Esse veio com um propósito agora de trazer, através da morte dele, vida. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a justiça de Deus estava sendo feita nele. Então, nenhum dos profetas, até Elias, como Jesus foi comparado, que foi em carro de fogo tomado da terra e não viu a morte, nem Elias, nenhum dos profetas, ele tinha autoridade de perdoar pecado, e nenhum deles com a sua morte, no caso de Elias, claro que não morreu, mas nenhum deles com a sua morte trouxe salvação, trouxe perdão de pecado, porque Jesus foi o único que nunca pecou, cordeiro imaculado, cordeiro limpo, né? Limpo, sem mancha, sem mácula, né? Sem defeito algum. Interessante que Jesus, ele foi tentado. Olha, segundo a palavra de Deus, assim: em tudo foi tentado. Se Jesus tivesse como Deus, ele não teria tentado. Sim. Mas ele foi tentado porque ele estava como homem. Sim. Então foi colocado, aquela tentação do diabo, foi colocado diante dele ali, o quê? Olha, tudo isso eu te dou se prostrado me adorares. E Jesus era como homem, estava pobre, é tanto que quando chegou aquele momento, quando tiveram que pagar um dos impostos, Jesus não tinha o dinheiro, e através do milagre foi que esse dinheiro apareceu para poder pagar aquele imposto. Então Jesus era um pobre,
E o diabo justamente oferece Jesus riqueza, poder, domínio, e Jesus simplesmente, passando por mais aquela tentação, ele recusou. Sabe uma coisa interessante disso? Que é aquela coisa, Jesus aí foi o segundo Adão. Isso. Porque o pecado entrou com Adão quando ele não venceu a tentação. Aí Jesus veio e venceu a tentação, mostrando que a gente não consegue fazer, mas ele consegue fazer. E limpo foi até a cruz. Sim, e da mesma forma, né, que o pecado veio através de um homem, Saiu. contaminando toda a humanidade. Sim. Também Jesus veio agora como segundo Adão, tá certo? Agora para tirar todo o pecado do homem. É interessante que é difícil entender. A mente humana não é capaz de entender como é que um homem, depois de um genocídio, depois de ele cometer um assalto seguido de morte, depois que ele faz um ato de barbaridade, alguma coisa muito grave, e esse homem, se ele não for capturado, se esse homem não for lançado numa prisão, se esse homem não for condenado pelo seu crime, então é como se o crime cometido por aquele homem ficou impune. Verdade. É aquela coisa. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos com Cristo Jesus. É aquela coisa, é pela graça, porque se fosse por merecimento não tinha sentido. Não tinha. Agora entenda bem. É como aí também. Esse perdão de Cristo, essa salvação, essa morte de Cristo que veio trazer esse perdão, é algo tão grandioso, é tão fora do natural da humanidade, que o homem não é capaz de entender se Deus, através da sua palavra, não revelar isso ao homem. Verdade. Porque eu acabo de dizer, olha, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo daquele ladrão lá na cruz. Aquele ladrão lá na cruz estava ali morrendo porque ele não foi uma boa pessoa. Ele foi, já estava dizendo ladrão, ele tinha cometido muitas coisas que levou até a morte. Sim. Aí diante dali, naquele momento, chega Jesus, em poucas palavras, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É um perdão instantâneo. Jesus não foi perguntar quantos pecados, quantos crimes, qual foi as muitas transgressões que aquele ladrão teve cometido. Porque o sangue de Cristo purifica, limpa, apaga, sobrepõe a qualquer transgressão que o homem venha a cometer. Isso quando nós se arrependemos verdadeiramente, guiados pelo Espírito Santo, e tem alguns passos, né? Que é o passo de quando o Espírito Santo nos convence. Aí quando nós convencemos, a humildade vem ao nosso coração, a gente confessando. Isso. Se a gente confessar o pecado, Deus irá nos perdoar. Então nós nos arrependemos e não voltamos a mais cometer aquele pecado. Vamos fazer agora um outro lado? Vamos ver o outro lado? E aquela pessoa que é um pai de família correto, um homem, um bom pai, um bom marido, um bom filho, cumpridor de todos os seus deveres, uma pessoa digna, uma pessoa que nunca fez nada que pudesse, de forma alguma, alguém poder acusá-lo de alguma coisa errada. Aí me diga uma coisa, como é que ficaria essa situação desse homem se ele não fez nem mal, não transgrediu a palavra, e agora? Ele também precisa do perdão? Precisa. Certo. Por quê? Precisa porque mesmo se ele não pecasse, você falou que se ele não pecar, né? Isso. O pecado ainda estaria nele. Então só, tipo assim, ninguém merece dependendo do que aconteça. Entendeu? O pecado que Adão pecou gerou em nós a natureza pecaminosa. E esse pecado que foi gerado dessa natureza, ela nos afastou de Deus. E o único elo
também que nos liga a Deus, é Jesus. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o caminho. Ele não falou assim, eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Não existe outro caminho, não existe outro meio de o homem chegar a Deus. Saber quem é Jesus, entender o significado de Cristo, a morte de Cristo, é entender realmente que agora a salvação, o perdão, o resgate, agora está aberto, né, ao homem. Abriu os caminhos, abriu todas as oportunidades para o homem, para que o homem agora se aproxime de Deus. E é incrível que Deus, o perdão de Deus é diferente do nosso. Isso. Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento, então ele nem se lembra mais do pecado que eu cometi, que eu me arrependi. É verdade. E eu acho engraçado, é que quando Raabe, como botar Raabe, como botar também todos aqueles que cometeram pecados, todos aqueles que transgrediram antes da morte de Cristo. No Velho Testamento, todos eles transgrediram, todos eles fizeram alguma coisa e morreram, e Jesus também não havia ainda morrido. Olha como é interessante. Mesmo Jesus tendo morrido depois, aquela morte de Cristo trouxe também salvação por aqueles que morreram com a esperança de um dia que Jesus ia morrer, que Deus traria salvação e também os seus pecados foram perdoados. Agora, olha um detalhe interessante. Quando Jesus morre, ele trouxe salvação, ele trouxe também confirmação para aqueles que morreram na fé, na esperança, e também agora trouxe também, abriu a porta da esperança, porque os que morreram na fé estão salvos. Os que depois da morte de Cristo, como Paulo e outros, aceitaram e morreram na fé, estão salvos. Mas muitos ainda que não aceitaram, muitos ainda que ainda não querem uma mudança de vida, mudança de comportamento, não querem aceitar Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, essas pessoas estão correndo o risco de morrer e ter sua sentença, condenação eterna, pelo simples fato, que parece simples, mas é que faz toda a diferença, por ter rejeitado a graça, a salvação que está em Cristo Jesus. E uma coisa incrível é que, se não me engano é em Efésios, que eu não me lembro agora, mas fala o seguinte: Deus não usurpou ser Deus, mas viu que não devia se apegar a isso, e né, se fez humano, veio aqui e morreu por nós. Enquanto Deus não usurpou ser o próprio Deus, que ser Deus é algo incrível, ele deixou a sua glória, ele deixou todo o céu para vir aqui. Muitas pessoas não deixam pecados, que são coisas terríveis. Então olha a diferença, olha o que Jesus fez, olha o que a gente não faz às vezes, muitas vezes por Jesus. Toda a nossa atitude, todo o nosso comportamento, todo o nosso gesto, vamos pegar aqui um exemplo. Eu pego a minha feira do mês, que daria para eu ter um mês bem abençoado, bem satisfatório, comendo de tudo. Eu divido a minha feira do mês e dou a alguém, e esse alguém agora também vai ter o que comer, e eu vou passar agora um mês mais apertado, mais privado de algumas coisas. É um gesto lindo, bonito, digno. Mas nem um gesto bonito, nem um gesto que a pessoa possa fazer, que possa trazer aplausos, elogio, possa ser visto, pode até causar emoções, nem um gesto substitui um único gesto
que é de reconhecer Jesus como Salvador e aceitar o seu sacrifício. Eu queria até fazer uma comparação aqui. A salvação é como se você tivesse uma dívida em um banco, e você agora estivesse sem crédito. Você não tinha mais crédito, porque ao contrário, você tinha uma dívida a ser paga. E quando você chegasse àquele banco e conversasse com o gerente dizia assim: olha, você não tem mais nenhum débito com a gente. E você não tem como pagar. Assim, exato, eu tinha um débito, que existia dívida e eu não tinha como pagar. E agora chega o gerente e diz assim: olha, não existe mais nenhum débito. A sua conta foi paga. E você olhar assim e diz: não, mas espera aí, quem pagou esse meu débito? Aí o gerente disse: quem pagou esse seu débito foi um homem chamado Jesus. E você tem agora duas opções. Ou de não somente agradecer, reconhecer o que esse Jesus fez, e aceitar, e ser grato a Ele, e com certeza abrir a porta da sua casa, recebê-lo na sua casa, como alguém que fez um grande gesto, ou simplesmente você, depois que saber que Ele pagou a sua dívida, além de você não procurar, não ser grato, você agora começa a fazer novas dívidas. E agora? E é aquela coisa, para a dívida, para o dono do banco realmente aceitar, a gente teria que assinar um contrato, e nesse contrato a gente estaria aceitando que ele pagasse a nossa dívida. Mas teria alguns termos para aceitar. Exato. Só que como a gente vai se a gente não assinou aquilo? E ele pagou a dívida, sim, e essa dívida foi paga sem esperar de você nada em troca. Verdade. É por amor, é salvação, é o resgate, é garantia. Agora é interessante um detalhe. Assim Jesus fez. Quando Jesus morre na cruz, Ele tem o valor que quita a tua dívida de todos os pecados que você cometeu. Toda transgressão que você cometeu, por pior que seja, por mais grave que seja, toda a dívida, Ele tem o crédito, Ele quita a tua dívida. Agora tem uma coisa: se você não aceitar, se você, como ele disse aqui, não assinar, não concordar com o pagamento da dívida, um dia o credor, aquele a quem você deve, virá cobrar a dívida. Isso aí. E só que agora você não tem condição de pegar. Agora é interessante. Essa dívida não era nossa. Porque o inferno, que é o local onde serão lançados todos aqueles que não aceitam Cristo, não foi feito para a humanidade. Foi feito para o diabo e seus anjos, os demônios. Então, Jesus veio, morreu, para que você não vá para o lugar, porque lá não é o lugar que Deus preparou para você. Ao contrário, Jesus disse que Ele ia voltar para o céu e ia preparar lugar. Sim, agora sim, esse é o lugar que Deus preparou para você. E nós, nem você nem eu, tem condições. Isso aí. E agora uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida. Mas por que Jesus precisava morrer por nós? Muito bem. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Quando o homem pecou, por Deus ser a justiça, por Deus ser justo, Deus não pegaria simplesmente e perdoaria a dívida do homem, o pecado do homem, porque isso seria, sim, uma questão de impunidade. Aquela questão, por questão de justiça, alguém tinha que pagar
por essa dívida. E o salário do pecado é a morte. É a morte. De alguém perfeito, de um... que a Exatamente. gente não pode cumprir porque a gente já é pecaminoso. Isso. Impossível não pecar. Não, mas não tinha como pagar. Exatamente. Aí desce Jesus, deixando sua glória, deixando o céu, deixando tudo. Desce, aí ele agora oferece agora a sua vida, morre para pagar essa dívida, porque ele era justo, ele podia pagar, abre a oportunidade. E o mais difícil agora é que a quantidade de pessoas que vão aproveitar, que vão receber Cristo, que vão receber o pagamento da sua dívida, é menor do que aqueles que vão recusar. Eu digo para você, e você, como está a tua situação? Você pode dizer assim, é porque você não sabe o que foi que eu fiz. Eu digo para você, Deus sabe. Não importa qual foi a transgressão, não importa qual foi o pecado. Confessa agora para Jesus, confessa teu pecado, conta para Ele toda a tua situação. Que para isso foi que Ele morreu, foi para te resgatar. E Ele vai salvar a tua alma, vai te libertar de todo o jugo do pecado e vai te dar paz no teu coração. Paz, vida. Sabe o que acontece? Naquele dia lá no céu, vai se encontrar muita gente que cometeu pecados terríveis, mas que reconheceram o pecador, confessaram e vão estar lá ao lado de Cristo salvo. E muita gente que aparentemente são bonzinha, muito legal, muito bacana, eu nunca fiz nada errado, o que eu fiz não é nada demais, mas rejeitaram Cristo. E esse sim é o maior transgressão, é o maior pecado que o homem pode cometer. Rejeitaram o único caminho, a única maneira que ele podia chegar Para a salvação. à salvação. Então, nós estamos aqui comentando isso para que você não veja Jesus, não enxergue Jesus como muita gente daquela época enxergou. Como mais um profeta. Como mais um profeta, como mais um que apareceu falando em nome de Deus. Mas esse Jesus, que você veja como Deus revelou a Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus precisou morrer, ser humilhado, mas ressuscitou. Está diante a destra de Deus, eu dizendo para você, há solução para a tua situação. Está vivo. Então, meus amigos, todos vocês que ouviram essa mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: que essa mensagem te alcance. Deus seja na tua vida. Vamos orar? Deus bendito, Deus de amor, te agradecemos por tudo, e que essa palavra, que esse Senhor Deus amado, tudo isso que foi comentado, que nós falamos, ó Deus amado, chegue e alcance, Senhor, o coração de todos esses, Senhor, que ouviram. Deus de misericórdia, abençoa, perdoa o pecado, escreve, Senhor, o nome no livro da vida de todos eles que confessaram o teu nome. É o que pedimos, suplicamos e já te agradecemos. Amém. Deus seja na tua vida.